uma excelente escolha em estar aqui, justamente pela questão do amadurecimento psicológico, com a Juliane, da orientação de carreira com a Gisele, e a orientação em relação a marketing digital e não digital com o Fábio. Então, obrigado a todo mundo que está participando, as pessoas que estão acompanhando diretamente pelo YouTube também, de certa forma, eles estão, apesar de não estarem participando diretamente, tendo esse contato com as pessoas, com os profissionais, né, convidados, eu tenho certeza que, de alguma forma, isso vai acrescentar na advocacia deles. E é isso, gente. Boa noite. Podemos passar a palavra para o André, que conduzirá hoje. Né, doutor André? E agradecer a doutora Juliane também, que está vindo com a gente, topou essa loucura. Obrigado. Essas megalomanias geralmente partem do André, que tem essa vontade de coisas enormes. E eu agradeço, porque ele acompanha a minha loucura. E é isso. Doutora Juliane, quando quiser começar. Bom, vamos lá, Júlia. Está contigo. Vamos lá. Pode pôr, André, por favor, o primeiro slide. Agora, estou compartilhando agora. É que ele está um pouquinho lento, mas ele vai. Foi. Compartilhando ainda aqui. Foi? Então, agora chegou. Beleza. A ideia hoje é falar um pouco sobre marketing digital e pessoalidade. O que é o empreender na atualidade? O que é isso nesse momento em que estamos vivendo? O que é falar e não falar de gente, não falar de ser humano, não falar de contato? Seria praticamente impossível. Para se ter, hoje em dia, para se ter marketing, né? Não tem como ter se não tiver contato entre pessoas. Então, essa é a ideia praticamente do nosso encontro de hoje. É falar um pouco sobre como se dá esse encontro. Pensando nisso, pode passar para o próximo slide, André. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu já fui apresentada na aula inaugural, mas vou me apresentar mais uma vez. Sou Juliane, psicóloga clínica, com MBA em gestão de pessoas e especialização em desenvolvimento de pessoas e psicodiagnóstico. Ju, mas como assim, né? Desenvolvimento de pessoas é desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de habilidades e psicodiagnóstico, que são as avaliações, os testes psicológicos. Todo psicólogo é habilitado para aplicar testes, mas nem todos têm conhecimentos sobre teste psicológico. Teste psicológico é uma das matérias, é uma das muitas habilidades que o psicólogo pode ter. E eu tenho essa especialização, tá? Passando para o nosso próximo slide. Monte uma história com estes elementos. Gente, agora é um momento que eu vou pedir para todo mundo participar aqui comigo um pouquinho. Vou liberar 5 minutinhos, digamos assim, talvez vai depender mais da produção aí da galera. Vou liberar um pouquinho para vocês pensarem sobre isso, que é o seguinte: monte uma história com esses elementos. O direito, a sua formatura e chegar ao seu objetivo, né? Como é que você montaria essa história com esses elementos que estão aí? Quem quiser compartilhar, quem puder compartilhar, o que vocês falariam? Como vocês montariam uma história envolvendo esses itens da tela? O pessoal está pensando. Falei que vou liberar uns minutinhos, aí vocês vão pensando aí como é que vocês vão montar uma história com esses itens.
Olá, boa noite. Boa noite, Caroline. Isso, eu me chamo Caroline Grunde e olhando essa imagem, eu posso refletir sobre o senso de justiça é o que nos move a entrar na faculdade, a estudar o direito profundamente e é o que nos leva a ter a nossa formação, né? A formatura é o nosso primeiro passo em direção à prática. E aí, quando a gente pode efetivamente colocar a justiça em prática, é quando a gente atinge o nosso objetivo e o nosso propósito. Essa é a minha história olhando essas imagens. Maravilhoso, Caroline. Muito legal ver o seu ponto de vista, ver o quanto o direito é importante para você, o quanto ele faz parte da sua história, o seu objetivo, como ele se conduz, né, na sua vida. Uhum. E em uma breve história dá para ver muito amor. Eu posso falar? Eu posso falar? Vera? Pode? Oi, Vera. Se apresenta. Eu olhando para esse desenho aí na tela, eu já vou mais para o lado emocional, porque eu sou muito emotiva. Então, comigo já vem o sonho de conseguir se formar em direito, né? A primeira imagem seria o sonho, o segundo já seria mais a realização, e a terceira imagem já seria a recompensa, que é quando você se vê trabalhando efetivamente na área, quando você se vê realmente ajudando pessoas, quando você, no meu caso, né, falando de mim, quando eu me vejo realmente realizando sonho de pessoas e sendo recompensada por isso. Porque além do sonho profissional, a gente quer ganhar dinheiro, né? Então, eu olhando para essa imagem, me vem muito assim o lado emocional, além do profissional, sabe? Sim, é uma trajetória, né? A sua história de trajetória profissional, é como você imaginou que ela seria, né? Exatamente. Ju, também quero falar. E o quão impregnado de sentimento é isso, né? Super interessante. Vai, Vivi, fala. Quando eu olho essas imagens, eu lembro lá de quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, que eu queria fazer direito porque desejava loucamente ser delegada igual meu primo. E eu fiz a faculdade, né, só para ser delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E veio a formatura, foi maravilhoso, eu fui cada vez me apaixonando mais até chegar o dia da minha formatura. Depois disso, eu fiquei um tempo estudando para concurso de fato. E aí a terceira imagem me veio a oportunidade de advogar, algo que eu não queria fazer de jeito nenhum, que eu sempre falei que nunca ia ser advogada, por vários motivos, mas eu resolvi dar uma chance. E aí esse troféuzinho me faz pensar, assim, que bom que eu dei uma chance, porque eu tô tendo a oportunidade de viver coisas maravilhosas e de me descobrir. Que é verdade, a advocacia me proporcionou isso. Eu me descobri e eu estou muito feliz. Penso, obviamente, em continuar com o concurso, mas de uma maneira que dê para conciliar com o escritório, que eu já não sei mais viver sem isso. Então, essa escolha que eu fiz, né, essa chance de me dar essa oportunidade, me fez ter esse troféu, que é o reconhecimento das pessoas, eu me reconhecer, eu aprender mais. E é isso. Olha que interessante, a sua visão já é totalmente diferente das outras duas visões. O direito como sonho de criança, que se tornou uma ferramenta, e dentro dele você foi vendo vários outros subsegmentos, assim, foi se descobrindo profissionalmente e também os seus gostos, onde você queria ir, porque no princípio, como sonho de criança, você tinha um plano, que mudou. Verdade. Olha que interessante. Você fez várias descobertas durante esse trajeto, né? Durante esse trajeto de faculdade, depois pós-faculdade, você foi se descobrindo e se mudando. E aí eu posso te falar que eu descobri, acho que minha vocação, descobri o que eu de fato gosto de fazer, porque o sonho de criança nem sempre, né? Hoje eu sei o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer.
legal isso que você trouxe para a gente. Mais alguém quer compartilhar? Quer falar sobre a imagem? Natália Fusco. Vai falar? Oi, pronto, que eu estava enrolada aqui. Oi. Então, a minha história é um pouco parecida com a Vivian. Quando eu fui fazer direito, eu fui fazer com a intenção de ser juíza. Meu sonho era magistratura. E aí, por volta do terceiro período de direito, eu fui fazer estágio em escritório de advocacia e me apaixonei por advogar. E nunca mais tive vontade de fazer outra coisa. Então, assim, eu fui mais rápida que você. No segundo, terceiro período, eu já comecei a atuar em escritório de advocacia e sempre fiz isso desde o início e não penso em fazer outra coisa, honestamente. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Foi difícil me formar, eu tenho 3 filhos. Então, assim, eu me formei com eles já nascidos, entendeu? Mas, assim, era uma coisa que eu sabia que eu queria, eu botei esse objetivo e fui. Ainda que eu tivesse casado cedo, tivesse tido os meninos cedo, porque eu comecei a faculdade antes disso, sempre na meta da advocacia. Foi uma ideia na minha cabeça que nunca mudou. Foi sempre assim, uma meta fixa. Fui bem objetiva. Com certeza, quantos obstáculos, quantos momentos difíceis até chegar nesse troféu pensando em direito. Exatamente, exatamente. Com a meta de advogar. Foi muito engraçado. Eu nunca pensei em fazer outra coisa da vida. Nunca tive outra pretensão. Não tenho vontade de fazer concurso. E é muito bom trabalhar com o que a gente ama. Eu acho que faz toda a diferença na nossa vida. Sim, com certeza. Com certeza. Eu posso falar isso de cadeirinha. Assim. Depois eu vou ver se alguém mais quer falar, se alguém mais sente à vontade, depois eu falo um pouquinho de mim também. Antônio, quer falar, Antônio? Querer não, mas fui intimado aqui. Não, assim, o mais interessante para mim nessa perspectiva é assim, dentro da faculdade, né? Você entra na faculdade com uma perspectiva, você se forma com outra perspectiva e nem só por isso você se tornou um campeão. Acho que você tem todo um momento de evolução na sua carreira, evolução como pessoa, para você, de fato, conseguir levantar esse troféu e empunhar com orgulho, né? Porque, assim, estamos falando da história do direito, formação e o reconhecimento profissional, pelo menos na minha leitura aqui com esses elementos. E o principal nesse momento, para mim, que mais me chama atenção, é que, não sei se propositalmente, me parece que esse chapeuzinho, né, e o canudo, eles estão mais atrás e o vencer mais à frente, pelo menos na perspectiva aqui do que eu vejo. E o que faz muito sentido. Eu acho que você primeiro tem que estar bem na sua faculdade, se formar na minha ótica, é de você conseguir não se formar somente na faculdade, mas sim buscar dentro daquilo que você acredita o foco maior até você alcançar de fato essa glória. Muito legal a sua perspectiva. E você vê, a gente observando assim, nenhuma perspectiva é exatamente idêntica à outra. Até porque cada pessoa faz uma leitura de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua história. E para você, diferente, por exemplo, da Vivian, que trouxe uma questão mais infância, ela lembra do direito desde lá dos primórdios. Já outras pessoas foram trazendo outros elementos mais da faculdade. Você também trouxe essa parte de formação, do quanto a formação foi um momento complexo para você, do quanto foi um momento difícil. Outras pessoas já enfatizaram outras questões, por exemplo, questões da conquista, do objetivo, do chegar lá, como é esse chegar lá. Então, cada pessoa deu uma ênfase, digamos assim, numa questão diferente. Mais alguém quer falar? Landi. Vamos, Léo. Desbloqueei o microfone, ajuda bastante. Achei que o André fosse liberar o áudio.
Então, boa noite, estava escutando aqui, vi as imagens. Eu não sei, eu não peguei desde o início, mas não sei se alguém, pelo menos onde eu saiba, ninguém aqui teve contato com o direito da mesma forma que eu tive. Eu tenho um pai advogado há muitos anos já, então, para mim, advogar, desde que eu entrei na faculdade, era uma, eu não diria alternativa, já era uma coisa, entrei na faculdade e já sabia que lá na frente provavelmente iria advogar, mas embora eu quisesse concurso desde o início, né? Desde o primeiro período eu queria ser juiz. Ainda acho que você, mais para o futuro, de outra forma, sempre estudei para concurso, mas uns anos para cá, é, é, enfim, fiz Emerge e tudo, e aí quando eu saí da Emerge, eu tinha duas opções, ou continuava estudando, e aí estaria até hoje aí tentando fazer concurso, enfim, ou advogar, porque eu sempre tive escritório, né? E então, como eu já conhecia a rotina de escritório, eu optei por advogar. Me sinto realizado assim porque me encontrei, né? Não sou uma pessoa frustrada advogando e querendo fazer concurso. Eu acho que também tenho esse lado da advocacia e gosto, né? Nossa, muito legal. E aí a gente vê uma história de família. Olha que interessante. O pai era advogado, ele foi lá e resgatou, também veio mais um advogado. Tem filhos, Leonardo? Não, ainda não. Não. E Hoje quando tiver, já pensa numa nova sucessão aí do escritório? mas acaba sendo natural, né? Meu irmão é advogado, é mais novo, mas é advogado também. Meu primo, aí a família acaba tendo, virou uma coisa natural, né? As pessoas seguirem os mesmos. Quem já tem uma referência na família acaba sendo uma tendência normal seguir a carreira. Sim. Essa história se torna uma história de família, né? Aham. Vira uma história. Mais alguém quer compartilhar um pouquinho sobre as imagens, sobre o que achou, a impressão que teve, a sua história? Quer compartilhar uma história? Mais alguém? Ou mais alguém? Vamos seguir. Aproveitar a oportunidade. Vou seguir. Vamos para o próximo slide, por favor. Isso. Quem é você? Vamos lá. Durante o slide anterior, a apresentação que eu pedi para vocês fazerem e tudo mais, eu pedi o seguinte: conte uma história que envolva esses itens. Todos vocês falaram de suas histórias. Todos. Não teve ninguém que contou uma história que não fosse um pouco da sua história. E isso é bem interessante se a gente parar para pensar. É exatamente isso que acontece quando a gente está em contato com o outro. A gente pode tentar fingir que a gente não é quem é, a gente pode tentar demonstrar, talvez num primeiro momento até colhe, mas não se sustenta. Quem é você sempre vai aparecer. E quando a gente está em contato com o outro, eu sei porque eu também trabalho dessa maneira, nós psicólogos somos também profissionais, empreendedores, profissionais autônomos. Então, nós atuamos da mesma maneira. Assim como os advogados têm clientes, psicólogos também têm clientes. E nós encontramos alguns momentos da nossa carreira que a gente tem uma certa dificuldade com o cliente, que é o seguinte: eles sabem quem você é? A ferramenta de divulgação que você usa tem a ver com você? Qual a imagem que você tem passado para os seus clientes? Será que o seu cliente conhece a sua história? Isso que você acabou de contar, esse resuminho
Não é uma grande história, ele não precisa ir muito fundo na sua vida, na sua vivência, ele não precisa estar dentro, mas ele sabe do esforço que você fez para estar na posição que você está, ou ele acha que caiu do céu? Será que ele conhece a pessoa que está prestando serviço para ele, que está ali com ele, ou será que ele não conhece? E é obrigação do nosso cliente correr atrás dessa informação ou é nossa quando a gente se apresenta? A gente se apresenta assim: oi, sou Juliane, psicóloga clínica, e é isso aí. As pessoas não conhecem a nossa história, elas não sabem o que vem por trás. Ou eu posso fazer assim: oi, sou Juliane, psicóloga clínica, me formei há 10 anos atrás. Desde a minha adolescência eu tinha paixão, amor por pessoas, sempre quis interagir com elas e descobri na psicologia exatamente essa possibilidade, uma possibilidade de estar mais próximo das pessoas e principalmente nos momentos em que elas estão mais precisando de mim, que elas estão mais vulneráveis, que elas estão passando por situações. Esse foi o momento que eu resolvi entrar para a psicologia. Pode ser que para você isso não faça nenhuma diferença, mas talvez para o meu cliente, para aquele cliente, para aquela pessoa, seja o que ele precisava ouvir para me contratar. Ele queria um psicólogo que fosse empático, uma pessoa que demonstrasse alguma coisa, que não fosse só um rótulo, só uma foto, só um avatar. Eles, clientes, pessoas lidam com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas e pessoas contratam pessoas. A sua ferramenta de divulgação tem a ver com você? Identidade visual, que é o próximo slide. Identidade visual, eu botei essa imagem porque essa imagem ela é muito emblemática para mim. Foi o seguinte: quando eu tenho uma trajetória, eu já sou formada há mais de 10 anos em psicologia, e quando eu entrei para a faculdade, queria lidar com gente, queria estar com pessoas, essa coisa toda. Depois, quando eu entrei para a faculdade, na metade para o fim da faculdade, me veio uma proposta em recursos humanos. Recursos humanos é a área da psicologia que te dá duas coisas que a clínica não dá: estabilidade de um emprego, carteira assinada, nananana, e dinheiro. E aí eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou me crescer. E aí eu comecei a estagiar em RH, fui ficando em RH, fiquei alguns anos, breves anos em RH, depois eu migrei. Fiz pós-graduação, especialização e tudo mais, sempre com gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira e tudo mais. E de uns anos para cá, eu fui para o atendimento clínico. Eu fui atender clinicamente pessoas numa clínica minha, só eu e a pessoa. Sem chefe, empreendedora. Nesse momento, falei, meu Deus, porque eu estava acostumada a ser o quê? Funcionária. Agora eu era empreendedora. A primeira coisa que as pessoas chegam para o empreendedor e falam, você tem um cartão? E eu falei, meu Deus, que eu não tenho um cartão. E aí, eis que eu me vi numa situação muito interessante que eu trouxe para reflexão hoje. Porque identidade, né? Quando me falaram sobre cartão e eu comecei a pesquisar, tipo, modelo, tamanho, não sei o que, não sei o que lá, uma pessoa chegou para mim e falou assim, cartão profissional sério tem que ser preto. Aquilo me bateu esquisito. Eu, de onde é que você tirou isso, gente? Cartão tem que ser preto, porque cartão preto cria um visual, dá uma impressão de uma empresa top. Cartão preto. É o que há de melhor. E aquilo me
sabe? Tipo, cartão preto? De onde veio essa ideia? Por quê? Sabe? Não me fazia coerência, não tinha lógica isso para mim. E aí eu olhei outros tipos de cartão e mandei fazer o meu cartão. Rosa. Não era preto. Por quê? O meu cartão, ele tem que ter a ver comigo. Ele é a minha identidade. Eu não posso me deixar levar pelo que está na modinha, pelo que é o momento, pelo que vende. Ah, ó, isso vende. Quem garante que vende mesmo? Onde é que está escrito isso? E outra coisa, eu sou uma pessoa que adoro cores. E minha cor preferida é rosa. Até onde eu iria sustentar ser quem eu não sou no meu cartão preto chiquérrimo, que não tem nada a ver comigo? Isso a gente tem que parar para pensar na gente quanto profissional. Às vezes a gente entra num ciclo vicioso de produção, de querer ser reconhecido, de querer ser o melhor, que a gente se perde de quem somos. E isso é importante. Quem somos faz diferença. Quem somos importa. A gente não pode esquecer disso. E aí vem o próximo slide, que é sobre autenticidade. A minha melhor versão é quando eu me permito ser eu mesma. Se não tem a ver comigo, por que eu vou fingir que tem? Eu comecei falando isso e eu vou repetir porque é muito importante. A gente não sustenta por muito tempo quem não é. Você pode ter a melhor formação, você pode ter conhecimento técnico, você pode ter desenvolvimento de grandes habilidades, mas a principal habilidade que você tem que dominar é, ao estar em contato com uma alma humana, seja outra alma humana. Já dizia Jung. Ele não falava isso à toa. Esse cara foi fantástico quando ele escreveu isso. Parece que ele estava entendendo o princípio do empreendedorismo quando ele falou sobre isso. Hoje em dia, o que é uma rede social? A gente sabe que não, eu vou fazer divulgação do meu trabalho, eu vou criar uma página no Instagram, eu vou criar uma página no Facebook. Muito legal criar uma página no Instagram, criar uma página no Facebook. Mas a gente esquece de uma outra coisa. Será que a minha página do Instagram, será que a minha página do Facebook, ela me representa? Será que ela tem a ver comigo? Vou dar um minutinho para vocês refletirem e já volto. Prometi um minutinho e já voltei. Literalmente bem rapidinho. Mas será que a minha página no Instagram, será que a minha página no Facebook, ela me representa? Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como assim se ela me representa?
A pessoa que olhar a sua página, ela sabe quem você é? Porque hoje em dia as pessoas não contratam só serviço. É por isso que as redes sociais são usadas como plataforma. Isso vocês vão ver na apresentação sobre marketing. Mas por isso que as redes sociais, elas são usadas como plataformas para angariar clientes. Porque as pessoas querem, hoje em dia, conhecer quem elas vão contratar. Isso importa a elas hoje. Qual é o advogado que eu estou entregando essa causa? Às vezes essa causa é muito importante. Às vezes é a vida da pessoa. Ele está entregando na sua mão a guarda do filho. Ele está entregando na sua mão a separação de um casamento que às vezes foi muito bom e às vezes foi muito ruim. Não sabemos qual é a carga emocional contida ali. E essa pessoa, ela está liberando isso para você. Ela está te dando um pedacinho da vida dela para você cuidar. O final de alguma coisa, ou o início de alguma coisa, não sei, mas ele está ali te pedindo ajuda. E ele vai acabar olhando, ele para te contratar, ele vai falar assim, será que esse profissional tem potencial para lidar com essa minha causa? Deixa eu ir lá ver. Aí ele vai lá, na sua rede social. Aí, quando ele chega lá, como é que tá aquilo lá, gente? Ou como é que a gente se apresenta para o nosso público? Quem somos? Parece bobagem, né? Mas não é. Hoje em dia, com rede social, as pessoas pesquisam. As pessoas nos encontram. E elas querem se relacionar com pessoas. Elas não fazem isso por mal. O objetivo não é esse. O objetivo delas é se relacionar com pessoas. Então, elas vão correr lá para olhar o seu Instagram profissional, a sua página do Facebook, o seu Twitter, porque elas querem conhecer você melhor. Mas que você elas vão conhecer? Pode passar de slide. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é uma ponte para o seu desenvolvimento profissional. Desde o surgimento das redes sociais como formas de contato com o cliente, o que é público e o que é privado passaram a ter linhas muito próximas. Isso te assusta ou isso te conforta? O que é público e o que é privado passou a ser meio confuso. Verdade seja dita. Hoje em dia, o que você quer passar e o que é passado, às vezes se conflitam. Então, nós precisamos parar para refletir sobre isso. Como eu tenho me apresentado? Aí você deve estar se perguntando assim, Ju, mas redes sociais, estou ali para interagir. Eu posso me mostrar como eu quiser me mostrar. Ok, é sua rede social. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas você precisa entender o seguinte, assim como você acessa aquilo, os seus clientes também acessam. E eles acompanham, eles ficam ali seguindo. Então, no dia que você não estiver muito bem, e você postar lá, e você perder a causa, eles vão associar. O ser humano é assim. Tá? Gente, é assim. E se a causa for dele, pior ainda, que com certeza ele já seguiu, já curtiu, já comentou, já compartilhou, sabe lá mais Deus. Sabe? Então, assim, acaba, usando um português bem claro, te queimando ou acaba somando para você as redes sociais? Não, eu uso rede social e elas têm me ajudado, elas têm trazido clientes ou têm afastado os que eu já tenho? Porque conforme eles vão me conhecendo melhor, eles vão se apaixonando ou eles vão se afastando?
que está acontecendo com esse meu movimento de desenvolvimento? Quem eu sou? É muito comum ver as pessoas usando as redes sociais como desabafo. Isso também acontece. De ver gente usando como se fosse o psicólogo da pessoa, né? Tem gente que acha que dá para desabafar em redes sociais. E dá para escrever o que quiser, falar sobre o que quiser, tirar foto do que quiser. E eu não estou falando das suas páginas sociais, das suas questões pessoais, não, tá, gente? Estou falando daquelas profissionais. O Instagram, Facebook, parará, Twitter, profissionais, fique claro. Dá para dividir? Claro que dá. Dá para você ter o seu pessoal, onde você curte a sua vida, porque você é um ser humano e tem vida. E dá para você ter o pessoal, o profissional, que é esse que você precisa mostrar para os seus clientes. Olha, eu sou um profissional que eu me formei na data tal, eu tinha tais sonhos, eu tinha tais objetivos, eu penso assim, eu posso te ajudar desse jeito. É isso que ele quer de você. Ele quer te conhecer melhor, mas não é lhe conhecer melhor no profundo do seu ser. Ele quer conhecer melhor no seguinte sentido: o que essa pessoa pode me ajudar? Em que? Como ela pode me ajudar? E teve uma pergunta que eu fiz na aula inaugural, que é o seguinte: por que eu escolheria você como advogado para minha causa? Por quê? Porque seria você. No meu momento atual, eu, por exemplo, escolheria uma advogada, ouvir todas as histórias. Uma história mexeu comigo, que é a história da mãe que estudava, tudo mais. Para mim seria uma opção. Olha que interessante. Ouvi vários advogados. Olha a minha seleção. Olha a minha seleção. Passei por vários cartões. Por que fez diferença para mim? Por causa do meu momento atual. Eu, Juliane, 33 anos, casada, mãe da Valentina, de 2. Lidar com o bebê dentro de casa é muito difícil. Então, eu fiquei imaginando como essa mulher conseguiu estudar, trabalhar, cuidar de filhos, estudar e não deixar a peteca cair. Olha só, para mim, não foi o mais tempo de formado, não foi o cartão preto, foi a história de vida. Olha como faz diferença quando a pessoa nos conhece. Quando a pessoa profissional por trás daquela mídia social, profissional por trás daquele cartão, quem eu sou, de verdade. Eu não estou falando para você inventar uma história mirabolante, mas às vezes a pessoa está procurando um advogado e ele vem de uma longa linhagem de advogados, e ele quer um advogado para a causa dele, que também tem um histórico familiar, e ele vai lembrar do Leonardo Lange, sabe? Ele vai lembrar, mas ele só vai saber disso se ele conversar. Ele não vai saber assim, tipo, achei. Talvez na rede social dele, em momento nenhum, ele fale sobre isso. Talvez em momento nenhum ele tenha se apresentado dessa maneira, mas talvez seja um ponto importante, diferencial da sua vida. Lembre-se, pessoas contratam pessoas. Elas não contratam cartão, elas não contratam mídia social. A mídia social, o cartão, elas são ferramentas para elas chegarem até você. E aí elas chegam em você, o que elas vão encontrar? Pode passar o próximo slide, por favor. O que desenvolver? Primeiro ponto, autoconhecimento.
quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar e como fazer para chegar lá. Juliane, eu sempre quis ser advogada, não sei o que, não sei o que lá, e eu fui seguindo a onda e cheguei lá. Como assim? O que aconteceu durante esse processo que fez você escolher direito trabalhista? O que aconteceu durante esse processo que fez você escolher direito da família? Sabe? O que fez? Qual foi o momento da sua carreira? O que deu start? Ah, não, foi uma questão pessoal que eu passei, foi um momento. Aí eu tive a ideia, poxa, eu podia ajudar mais pessoas aqui. Será que você já teve essa consciência toda? Será que você já conseguiu encontrar, entender o que te levou por esse caminho? Será que você se conhece? Será que você tem o seu autoconhecimento em dia, digamos assim? Será que você conhece o que te levou a escolher direito, por exemplo? Será que isso ficou claro para você? Porque se não ficou, você vai ter outra dificuldade, que é de desenvolver habilidades e atitudes. Ora, se você não sabe de onde veio, como é que você pretende traçar um caminho para onde ir? Fica muito mais difícil. Você não sabe de onde veio, você não vai conseguir escolher para onde ir. Habilidades e atitudes, elas são aprendidas. Eu não vou me aprofundar muito nesse papo, porque vocês vão ter um dia uma palestra também com uma coach, e ela com certeza vai falar sobre desenvolvimento de habilidades e atitudes, que são um passo a passo, digamos assim, de como você chegar lá. Olha, tem umas ferramentas que você pode usar, tem umas situações XYZ, como passar, como resolver, como visualizar, como tentar utilizar das ferramentas da melhor maneira possível, e são várias as ferramentas de inteligência emocional que você pode utilizar para você alcançar o seu objetivo. Só que uma vez alcançado, digamos, Juliane, eu me conheci, eu entendi que eu quero vara da família. Eu quero trabalhar nessa área, eu gosto, eu já me descobri. É isso que eu quero fazer. Ok. Aí você vai desenvolver suas habilidades e suas atitudes para fazer isso. O que isso significa? Você vai fazer curso, você vai fazer especialização, você vai correr atrás de informação, você vai desenvolver a sua postura profissional. No seu primeiro cliente, você vai passar vergonha, porque você não vai saber o que falar, como fazer, mas com o tempo você vai aprendendo a como se comportar, a como falar, o que fazer, porque tudo isso é aprendido. Só que chega um ponto da sua carreira que só isso não vai bastar. Você vai querer uma próxima etapa, que é a criatividade e a liberdade. Você vai querer fazer diferente. Alguns advogados que estão aqui com certeza já devem estar nessa fase. De eu já sei como chegar, eu já sei como o cliente chegar até mim, eu já sei como fazer essa etapa, mas eu estou numa próxima etapa. Eu quero fazer diferente, eu quero me diferenciar dos demais. Eu quero ser criativo, eu quero trazer pessoas com outras ideias, eu quero implantar coisas modernas, eu quero projetos novos, eu quero inovação para o meu setor, para o direito, para esse direito da família. Eu não quero mais falar de mais do mesmo, eu quero fazer coisa diferente. Essa inquietação é normal no profissional que já está com uma certa estabilidade. Tipo, eu já sei o básico, agora eu quero o nível advanced. Eu não quero mais esse nível mais. Isso é relativamente normal. E aí é quando você chega ao ponto de desenvolver autoestima e autoamor. Porque você olha e fala assim, nossa, eu já alcancei o meu patamar, eu já cheguei numa posição da minha vida que
eu tenho os clientes que eu quero, do jeito que eu quero, eu atendo da maneira que eu quero e eu sou feliz assim. Esse é o panorama, digamos assim, de desenvolvimento profissional de que todo empreendedor sonha, né? De você chegar ao ponto de falar assim, cheguei, agora já estou pronto para me aposentar, já estou com minha autoestima boa, já tenho os meus clientes fiéis que me adoram, já estou com o meu amor próprio lindo, e depois eu vou explicar o porquê dessa história do amor próprio. Tudo começa a fazer sentido quando você chega nessa etapa, né? Pode passar de slide, por favor. Cliente. Que tipo de clientes eu quero atrair e que tipo de clientes eu quero manter? Então, esse daí é uma próxima etapa, um próximo nível, que é o seguinte: que tipo de clientes eu quero atrair? Eles dependem única e exclusivamente, tanto os clientes que eu quero atrair quanto os que eu quero manter, dependem única e exclusivamente de vocês. Por que a questão do autoamor? Vou explicar. Às vezes, no princípio, quando você está começando na profissão, quando você está começando numa carreira, qualquer cliente é cliente. Você já não faz filtro da área que você atua, o que você está fazendo. Qualquer cliente é cliente. Então, essa pessoa chegou, você não quer perder. Ele é seu cliente. Eu preciso dele, ele vai me ajudar a pagar minhas contas, eu preciso dele. Conforme você vai estabilizando a sua vida, você vai estabilizando sua carreira, você vai se sentindo melhor com você mesmo, você já tem a sua identidade profissional, você já começa a se sentir mais estável, chega um próximo ponto, que é o seguinte: que tipo de cliente eu quero? Eu não quero mais qualquer tipo de cliente. Eu quero o tipo de cliente XYZ, com uma posição X, num local Y, para fazer tal coisa. Eu agora não atuo mais em qualquer área do direito, agora eu sou focado, eu atuo na área tal, eu desenvolvi um trabalho na área X, eu já não faço qualquer coisa. Até porque fazer qualquer coisa não me agrega mais. Não quando eu sei o que me faz bem. Quando eu sei o que eu quero fazer, isso me traz prazer, alegria, autoamor. Esse é um desenvolvimento de carreira, de uma carreira de sucesso. Por quê? O que te faz feliz? Esse é um ponto muito importante. O que te faz feliz? Me faz feliz atuar com direito, mas com todas as áreas? Não, eu fico feliz atuando com direito trabalhista. Então trabalhista que te interessa. Trabalhista é o que me deixa feliz, é o que eu chego em casa realizado, tudo mais. Então talvez seja essa área que você deva ficar, que você deva investir. Porque nem tudo é só dinheiro. Existem coisas que são autorrealização. Enquanto eu estava montando essa palestra para vocês, eu passei por uma outra palestra que eu tinha feito em uma empresa e que eu falei sobre o tema de doenças mentais no ambiente de trabalho. Desde ansiedade, depressão, síndrome de estresse pós-traumático, a borderline e todas essas questões de saúde, burnout, que é o esgotamento profissional, o antigo estresse, desde todas essas situações, tudo isso sempre foi passado, as questões de saúde mental em si,
pessoas que abriram questões psicóticas, psiquiátricas e tudo mais, por estresse, por falta de tempo, de se priorizar, de se colocar na agenda. Quantas vezes a gente esquece da gente? E a gente não se coloca na nossa agenda. A gente coloca os clientes, a gente coloca os pacientes, a gente coloca outras pessoas e a gente não se coloca na nossa agenda. A gente não busca se cuidar, se amar, se respeitar. A gente não busca autocuidado. A gente passa o dia inteiro ouvindo questões do cliente. Quanto tempo a gente passa prestando atenção no que a gente realmente quer? Porque eu, às vezes, não tenho tempo para comer. Eu, às vezes, mal consigo dormir, porque eu estou tão envolvido naquele caso, eu não me coloco na agenda. Eu não tenho tempo para ir para academia. Ah, não tem tempo para ir para academia, mas tem tempo para encaixar mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. Onde está você na sua lista de prioridades? Você passa o dia inteiro ouvindo o problema dos outros, resolvendo o problema dos outros. E muitos ainda frequentam órgãos públicos. E creio em Deus Pai, no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe como é que é. Então, assim, com esse estresse todo, com toda essa carga emocional, o que você tem feito por você para cuidar da sua saúde física e para cuidar da sua saúde mental? Você tem tirado um tempo para você, para fazer uma academia, para jantar junto com a sua família, para levar um filho na escola, para fazer uma terapia, porque você ouviu o problema dos outros o dia inteiro, você trabalha na vara da família e as mulheres estavam lá chorando, os caras estavam lá reclamando de questões de filho, e você ouviu aquilo tudo o dia inteiro, você chegou em casa com a cabeça desse tamanho e descontou no seu companheiro ou na sua companheira? Será? Será que esse é o caminho da saúde física e mental? Como eu falei, a gente acaba adoecendo. A gente acaba levando essas questões para outras áreas da nossa vida. E a gente não pode. A gente precisa se priorizar, a gente precisa se colocar como gestores das nossas próprias vidas. Lembra do que eu falei lá no começo, que o cliente lida, que pessoas lidam com pessoas, que clientes selecionam com quem é que eles querem trabalhar? Será que eles vão escolher o advogado mal-humorado, turrão, que já está trabalhando há 48 horas sem parar? E aí? Você contrataria aquela pessoa que diz que virou 36 sem dormir? Pois é. Mas você às vezes acha que sim. Você às vezes acha que sim. Não, mas ele vai olhar para mim e vai achar que eu sou o cara, porque eu tô sem dormir há 3 dias, pilhadão, porque eu tô fazendo muito trabalho. Ele vai olhar para você e vai falar assim: não tem condições essa pessoa seguir. Ele não tem tempo nem para ele, como é que ele vai olhar para minha causa? O que nós somos depõe sobre o nosso trabalho. Eu falei isso e volto a repetir. As barreiras entre o pessoal, o profissional, o digital, hoje em dia, elas são muito sinuosas, elas não são tão certinhas assim. Então, a gente tem que pensar na gente, sim. A gente tem que se colocar no papel de gestores das nossas vidas. Nós somos gestores de tantas coisas. A gente tem tempo para cuidar de filho, de casa, de cliente. A gente está tendo tempo para cuidar da gente?
A gente precisa ter tempo para cuidar da gente, sim. Porque o cliente, ele não vai avaliar só o meu currículo, ele vai avaliar a minha história. E a minha história hoje se resume em caindo de cansado, morto, sem condições de fazer nada. E eu ainda vou lá escrever isso lá na minha rede social. Porque eu sou inocente, eu estou acreditando que eu estou vendendo um peixe maravilhoso. Hoje eu estou morto. Fiz 55 audiências. Na minha cabeça, estou contando pontos. Será que estou? Tudo isso a gente precisa refletir. Se cuidar, autocuidado, autoamor, não é palavra em desuso. Ela não é deixar de cuidar do seu negócio. Pelo contrário, é cuidar do seu principal negócio, que é você. Nós, profissionais, empreendedores, porque cada advogado é empreendedor do seu negócio e cada psicólogo também, nós, profissionais empreendedores, não podemos deixar de olhar para o nosso principal negócio, que somos nós. São aquelas pessoas que contaram aquela história lá atrás. É elas que o cliente quer conhecer. São elas. É aquela pessoa lá. É aquela pessoa que ele quer conhecer. Ele não quer conhecer o seu cartão. Ele não quer uma mídia social padronizada que você contratou alguém para fazer. Ele quer ver você, ele quer conhecer você, a sua história, a sua vida. Ele quer estar ali. Por isso que é mídia social. Por isso que hoje tudo é tão social, tudo é tão digital, todo mundo está conectado. Ah, Juliane, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou falar assim para a pessoa sobre mim, sobre a minha história, sobre quem eu sou? Como é que eu vou me expressar com outras pessoas? Isso tudo para mim é muito difícil, é um bloqueio. Pode ser um bloqueio simples, inicial, no seguinte sentido, de você estar com vergonha, de se apresentar por uma questão casual, pode ser uma questão clínica realmente, de você ter passado, às vezes, por uma situação traumática, enfim, ou ter passado por alguma situação de exposição negativa, que você hoje mantém um certo distanciamento, ou pode ser realmente uma questão só de uma trava na sua vida. Se for só uma trava na sua vida, se for só um pequeno obstáculo a ser superado, você consegue superar. Se for uma questão mais profunda, nós, psicólogos, estamos aqui para te ajudar. Falando do slide, só para reflexão. Obrigada, André. O próximo. Esse daí. Vergonha não paga boleto. Não adianta você falar assim, não vou criar uma mídia social, não vou criar um Instagram, não vou criar um Facebook, não vou ficar escondido. Se o cliente quiser me ver, ele que vá lá na minha sala. Ele que vai lá, vai me conhecer. Hoje em dia tudo é contato. Então, se você se mantiver distante, mais difícil ainda será do cliente lhe encontrar e tentar manter algum tipo de interação com você e te contratar. Então, você precisa iniciar esse movimento em algum momento de entender que vergonha não paga boleto. Sai da casinha, sabe? Sai dessa conchinha de conforto, de, eu tenho vergonha, o que será que a pessoa vai pensar sobre mim? Será que ela vai fazer um julgamento, um valor? Às vezes não, ela só quer te conhecer. Ela quer saber que ela está lidando com outra alma humana. É só isso. Porque às vezes, quando a gente lida só com uma mídia social perfeita,
você contratou alguém para montar para você, ou quando ela entra em contato com um cartão, quando ela só está entrando em contato com alguns poucos dados, alguns poucos detalhes, ela não te conhece. Quando você tem coragem de quebrar essa barreira e de se apresentar, oi, sou Juliane, psicóloga clínica, formada há 10 anos, com especialização e casada, mãe da Valentina, lutando pelo sonho de empreender, viver de psicologia. É outra apresentação. É outra história. É outra ideia. Que a gente consiga fazer isso com os nossos clientes. Humanizar o nosso atendimento. Que a gente consiga trazer as pessoas para o nosso negócio. Advogado lida com pessoas, psicólogos lidam com pessoas. Então, a gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado. Tenho dificuldade, tenho travas, tenho questões e tal. Está conseguindo superar sozinho? Está tentando e conseguindo? Estou. Então, continua. O caminho é esse mesmo. E boa sorte. Não estou conseguindo, Ju, já tentei de tudo. Tenho uma dificuldade absurda de falar em público, não consigo me apresentar de maneira adequada para o meu cliente porque eu tenho muita vergonha, eu passei por situações, eu não consigo. Procura um psicólogo. Procura alguém que possa te ajudar, te orientar, fazer essa orientação de carreira. Às vezes é o que falta, é o pontinho que falta para você deslanchar. É o que falta para aqueles clientes em potencial te descobrirem. É o que falta para você chegar lá. É só você destravar. Pessoal, esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês hoje. Aqui está o meu contato de página de Facebook, Instagram, meu WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar comigo, tá aí o meu contato, tá? Me coloco à disposição. Eu atendo em Campo Grande, eu tenho consultório, atendo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Atualmente, devido a essa situação de pandemia, estou atendendo online, mas me encontro à disposição de vocês para tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre as suas travas, o que pode estar travando as suas carreiras, as suas posições, o que está fazendo com que você não chegue no seu objetivo. Porque o mais importante é que você se sinta bem com o profissional que você é. A partir desse momento, os seus clientes vão reconhecer em você isso. Bom, pessoal, muito legal. Parabéns, Ju, pela exposição. Acho que foi bem interessante. Várias pessoas aqui no chat se identificando, né? Com as suas questões, com as suas observações. Eu queria saber se alguém quer aproveitar, trocar uma ideia. Vamos aproveitar que a Ju está aqui com a gente. Quem quiser falar, é só abrir o microfone, abre a câmera, que seria interessante. Se não quiser, tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho para a gente tornar isso aqui um pouquinho mais interativo. Fala, Antônio, vai. Não, você não. Você por último. Você por último. Juliana, eu tenho a dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, mas uma... Sempre pensei muito nessa perspectiva e, assim, hoje, até tendo a oportunidade de perguntar, o que acontece em termos práticos? Você falou muito ali na questão de autenticidade, na questão de ser você mesmo, né, de não seguir pela cabeça dos outros e tudo mais. Concordo com isso, mas a minha dúvida eu vejo as pessoas, principalmente no início de carreira, e algumas mulheres até depois do início de carreira,
com aquela questão de mas é porque eu sou mulher, não vou conseguir. Porque, na verdade, isso aí eu não tenho confiança. E com coisas bobas, do tipo uma audiência mais quente, atender um cliente que seja um pouco mais delicado. Acho que as pessoas têm muito a questão da imagem pessoal. Do, eu sou novo, eu sou mulher, eu tenho tatuagem, sempre criando barreira. E eu vejo que isso, na verdade, são aquelas crenças limitantes, né? E aí eu queria que você pudesse dar uma dica para a gente ou falar sobre essa questão dessas crenças limitantes, como a gente consegue evitar, como a gente consegue superar, né? Evitar, acho que a gente não consegue evitar, a gente sempre vai estar envolvido em crenças limitantes. Mas eu falo na questão, provavelmente, como lidar com isso, como trabalhar com isso. Sim. A crença limitante, ela surge de duas situações. Do seguinte, da sua insegurança e da situação, do momento em que você está sendo exposto a uma situação. Então, o que eu aconselharia, como desmontar esse mecanismo que sua mente criou para te sabotar? Porque a crença limitante ela é para isso, ela é um sabotador. Então, o que fazer, né, para você conseguir resolver? É relativamente simples. Eu sempre falo isso para os meus clientes. É relativamente simples, mas é complexo. Aí eles ficam, por quê? Parece simples, mas para fazer no dia a dia não é tão fácil. Que é o seguinte: primeiro você tem que ter conteúdo teórico o suficiente para você se sentir seguro. Então, Juliane, acabei de me formar e eu quero atuar na área de direito trabalhista. Vai lá, termina a faculdade, faz uns cursinhos, palestras online, vídeo no YouTube, tudo quanto for informação que você puder adquirir, adquira. A Vivian está falando, fui assistir audiências. Muito legal. Porque é uma maneira de você se sentir mais seguro. Porque onde a crença limitante cresce? Ela cresce nas suas inseguranças. Então, você vai matando ela conforme você vai criando seguranças. Tipo, olha, isso daqui eu sei como fazer. Olha, isso daqui eu já sei também. Então, você vai começando a ficar seguro. A partir do momento que você vai tendo segurança do que você está fazendo, elas vão começando a não ter mais espaço. Mas aí, e o comportamento, Juliane? Porque assim, eu tenho conhecimento técnico, mas às vezes o comportamento me falta. Às vezes eu não sei como falar, eu não sei como me comportar, eu me sinto muito inseguro. Por exemplo, minha primeira audiência, como? Mas aí você precisa entender o seguinte, duas questões que são muito importantes. Primeiro, não se cobre além do que você precisa cobrar. É sua primeira audiência. Perfeita, ela nunca será. Você tem que entender que aprender faz parte do processo. Você vai sair de lá com uma lista de 300 coisas que você queria ou gostaria ou pensou em fazer diferente. Tá errado isso? Não, tá tudo bem. A gente aprende. Na sua 10ª audiência, você vai falar assim, nossa, agora eu tô perfeito, agora eu tô tinindo. Não tem mais ninguém me pega. Mas, na primeira, é óbvio que você chega lá com uma mala de conteúdo teórico bem grande, mas comportamental nenhum. Com o passar do tempo, você vai criando se adaptando, né, o seu comportamental à situação. E aí você vai ficando cada vez melhor, você vai criando habilidades e desenvolvendo competências para que você consiga lidar bem com aquela situação. Isso também acontece em momentos de estresse. Às vezes a gente é pego de surpresa numa situação que a gente se vê a sua reação é uma reação automática. Com o passar do tempo, você vai começando a criar situações, comportamentos, reações menos automáticas, mais pensadas.
pensadas sobre algumas situações. Você já começa a pensar antes de falar, por exemplo. Tudo isso a gente vai desenvolvendo habilidades, competências e atitudes. É um trio, né? Habilidade, competência e atitude. Então, desenvolvendo no decorrer da carreira. A gente sai da faculdade com uma bagagem muito legal teórica, mas comportamental nenhuma. Ninguém te disse como se vestir, ninguém te disse como falar, ninguém te disse como se comportar, não tem aula-treino. Hoje vamos para a aula-treino de como se comportar numa audiência cuja esposa está alterada e o marido teve também uma questão e eles estão se estapeando lá dentro. Não tem, não existe. A gente não vê isso na faculdade. Como se comportar mediante uma situação dessa? Mas com o passar do tempo, você vai criando ferramentas até para evitar que elas aconteçam. Porque o ser humano ele é capaz de se adaptar a qualquer situação. Obrigado, viu? Acho que é bem essa questão de você ganhar carcaça, né? Ganhar experiência, propriamente dito, para você ir perdendo. Acho que quando você conhece o que você está enfrentando, automaticamente você vai perdendo o medo. Exato. Por isso que eu falei que você tem que ir. E é normal do ser humano tentar procrastinar, ou seja, então vou fazer o seguinte, ao invés de eu ir essa semana na audiência, eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou deixar para depois, sabe? Fica empurrando. Isso não é bom, porque quanto antes você enfrentar, vai ser melhor para você. Porque você vai começando a criar exatamente o que você falou, carcaça. Você vai começando a criar outras situações. Tipo, como é que eu saio dessa situação? Você já passou antes, você sabe sair. E se você nunca passou? Como é que você vai sair? Então, quanto antes você passar, vai ser melhor para você. Não tenha medo. Vergonha não paga boleto. Se arrisca. Mas e se der errado? Se der errado, você corrige, você refaz, você conserta, você pede desculpas, mas pelo menos você aprendeu quando você tentou fazer. Sem dúvida. Antônio, tua voz está fechada, Antônio. Sim, seguindo. Verdade, eu acho que isso faz parte do próprio amadurecimento profissional. E o Léo escreveu um negócio aqui muito interessante. Você já vai com o discurso pronto. Se sair a vírgula do lugar, já era, né? Você vai esperando aquilo que você estudou. Se alguma coisa sair, tu vai... Deu errado. É exatamente isso. Acho que faz parte. Isso aí. Legal. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Foco? Eu quero. Ela me fez lembrar da minha primeira audiência. E... Mas eu já vinha... Foi bem engraçado. Eu fiquei nervosa, obviamente. Eu ia sempre para um fórum distante, né? Porque, imagina, eu chegar lá e ia lá, aquela advogada que vem sempre assistir aqui porque não sabe nada. Então, eu ia para lugares diferentes, botava meu um coquezinho no cabelo e me perguntavam se eu era estagiária. Não, mas não vai fazer o AB? Não, já passei. Ué, mas não vai... Não, eu já sou, porque eu tô no início, sou uma jovem advogada e tal. E aí eu fui treinando para quando aquele dia chegasse, e ele chegou. Eu lembro que foi em Santa Cruz e foi uma ação de juizado, assim, era bem, bem tranquilinha. E eu fiquei nervosa, eu tava nervosa demais. Só que eu coloquei na minha cabeça, ela não sabe que é a minha primeira audiência. E eu tenho que fazer um bom trabalho. Então, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei do meu pai. Meu pai é um ser humano muito sábio, eu sempre falo isso. E ele falou, minha filha, às vezes a gente tem que vestir como se fosse um personagem para a gente poder conseguir ir, né? E enquanto vai treinando. Foi isso que eu fiz. E eu ficava com medo de não ouvir o pregão, né? Eu não ouvir o nome das partes. Olha, me dava nervoso. Só falta eu perder a audiência porque eu não estou ouvindo. Será que eu estou ficando surda? Cheguei lá, dei bom dia, orientei minha cliente. Por dentro eu estava me tremendo horrores.
mas por fora, depois ela falou, nossa, a senhora é tão experiente, tão jovem, mas... e elogiou tanto eu por dentro. Meu Deus, se essa mulher soubesse que é a minha primeira audiência, ela nunca ia falar isso. Então, a minha primeira palestra também foi a mesma coisa. Eu coloquei na minha cabeça como se eu fosse a melhor, como se eu sempre tivesse feito aquilo da vida, e visualizava as pessoas sempre me agradecendo. Poxa, foi ótimo, foi incrível e tal. Estava tremendo por dentro. Até hoje tem um friozinho na barriga que eu acho que é normal. Mas eu faço desse jeito. Estudo para me sentir segura, para não ter alguma pegadinha, alguém perguntar alguma coisa que eu não saiba, não que eu não possa saber. A gente tem que se preparar, né? Para o que pode vir. Mas eu sempre faço esse trabalho na minha mente. Não, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir desenvolver. E aí o medo vai se afastando aos pouquinhos. Isso que o Antônio levantou, né? Eu também tenho tatuagem, eu sou mulher, eu sou uma jovem advogada. Normalmente, quando olham para mim, nossa, eu falei com a senhora no telefone, a senhora é bem mais jovem. E aí é óbvio que a gente vê que rola um preconceito, mas eu tento trabalhar desse jeito, até hoje tem dado certo. Mas com certeza algumas pessoas já chegaram e falaram para você, eu escolhi você porque você é jovem. Então, assim, tudo é tem uma esse lado questão... também. Tudo é uma questão... Eu estava procurando um advogado, eu escolhi você porque você é jovem. Você vai entender o que eu estou passando, você vai entender a minha linguagem. Acontece isso muito no Instagram. Vira e mexe. Ontem eu estava respondendo mensagem 2 horas da manhã, com isso, né? Porque se identifica, porque viu uma palestra minha, porque gostou, porque eu gosto do meu Instagram, aquele negócio de conexão, de criar as conexões, né? Pessoas lidam com pessoas, contratam pessoas e tudo mais. E aí, justamente por eu assim, poxa, seu advogado é tão diferente, eu fico vendo suas roupas, seu jeito de falar, você não fica falando daquele jeito difícil que ninguém entende. Então, do mesmo jeito que pode ter essa dificuldade, né? Esse preconceito em relação ao ser jovem, ser um pouquinho mais diferente do padrãozão de advogado, isso também me traz gente que está justamente procurando por isso. Consegue entender o que é ser autêntico? Você poderia se vestir como uma senhorinha para tentar passar uma imagem de uma mulher mais velha, para tentar atrair clientes um pouco mais velhos, para você se sentir um pouco menos o preconceito de ser jovem dentro de um direito, e aí você ia ser outra pessoa, não era você. Não ia ser eu. Aí você ia tentar sustentar isso por um tempo. Né? Os meninos sabem, o Antônio, o André, que eu sou o Luíde. Às vezes eu boto uma roupinha assim diferente. Vestido de noiva para participar de um hackathon. É o jeito dela. Ela se vende exatamente como ela é. Você quer contratar ela? Contrata ela com o vestidinho dela de noiva. Sabe? E isso é o que tem de mais interessante. Isso é ser autêntico. E é isso que o cliente busca. Ele busca entender quem é você. Ele busca compreender quem é você. E se você estiver travado, não, mas eu tenho vergonha, mas eu vou me expor. E se eu errar? Essa é uma pergunta muito comum. E se eu errar? Como é que ele vai olhar para mim? Ele vai olhar para mim, a pessoa que erra. Espera, vamos com calma. Se ele tem uma profissão, se ele tem uma carreira, essa pessoa com certeza também começou em algum momento. E ele também errou. Ela também errou. Porque somos seres humanos e ninguém é perfeito o tempo todo. Então, errar faz parte do processo. E, principalmente, errar faz parte do processo de aprendizado. Vou dar um exemplo agora. As leis trabalhistas agora deram uma mudança, uma guinada de um ano para cá, assim, fantástica. Um monte de coisa aconteceu, e tira daqui, bota ali, diminui tempo de não sei o quê, e aumenta tempo de não sei das quantas, enfim. Aí você não sabia, não se atentou, perdeu uma legislação nova, 6 meses para cá, cometeu um erro. Fez um documento com uma informação errada. Dá para corrigir, dá para resolver. Tenha calma, senta, pensa, foca naquilo ali e resolve. Sabe? O que não dá é se pormenorizar, tá vendo? É porque eu não sei, é porque eu sou incompetente, é porque eu não presto, porque nada vai dar certo. Não faça esse tipo de cobrança desnecessária com você. Não se cobre nesse nível.
errar é humano e todo mundo erra. Você acha que um dia a juíza não foi estagiária? Você acha que um dia a juíza não cometeu erros? Será que Já ela, nasceu quando de toga. já nasceu assim? Não, ela foi uma pessoa como todas as outras. Ela prestou, às vezes, vários concursos até conseguir entrar. A gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não conhece a história dela. Ela não vem, ninguém vem com rótulo, sabe, rótulo tipo produto, ninguém vem com descrição, ó, fulano é assim, assado, a história é essa aqui. Não vem, ninguém tem rótulo. Então, se permita conhecer o outro, se permita ser você mesmo, mesmo que em alguns momentos, errei, não sei o quê, dá para consertar, gente. Na vida tudo tem jeito, tudo dá para consertar. Só a morte, que aí é o fim da vida, que não tem jeito. O resto tem jeito, dá para consertar. Pisei na bola com o meu cliente, eu posso consertar, eu posso pedir desculpas, posso explicar o que aconteceu, pisei na bola com o meu marido, com a minha esposa, posso pedir desculpas, posso consertar, posso explicar o que aconteceu e tal. Sempre tem jeito. Se permita. Mais alguma pergunta? Jaqueline, alguma pergunta? Eu vi que você está concordando aqui com o chat. Eu queria fazer um comentário aqui. Fusco, fala. Natália Fusco, desculpa, é que meu filho mexeu no meu Zoom e aí quando eu abri vi que estava Matheus Sem Fusco. problema nenhum. Então, uma dificuldade muito grande que eu tive nesse período de quarentena foi o estado emocional dos meus clientes. Eu, assim, sempre prevaleci por fazer um atendimento muito humanizado, depois que eu comecei a trabalhar por conta própria como autônoma, né? E eu passei o mês de março e abril atendendo pessoas chorando 24 horas por dia. E não só pessoas de divórcio de família. Uma pessoa que um contrato não tinha conseguido resolver porque o fórum fechou. E as pessoas choravam. E, assim, foi um momento difícil de lidar com isso, porque você já estava com o seu emocional um pouco afetado, porque você já estava ali dentro, sem poder sair, com uma mudança de rotina total. E as pessoas vinham nos procurar, eu não sei se algum colega passou pela mesma situação, no desespero, e jogavam toda aquela carga emocional pesada em cima da gente, em cima de mim, por exemplo, assim, ocorria diariamente, até que chegou um momento que eu tive que dar uma travada para poder botar assim, a coisa de forma linear. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a melhor forma da gente lidar nos momentos que os clientes assim vêm com uma carga emocional muito forte. A gente vira um pouco psicólogo também. O advogado é sempre um pouco muito psicólogo, porque, na verdade, todo mundo que procura a gente, a causa dele é a mais importante. Pode ser uma simples geladeira que deu defeito, como a maior venda de uma empresa imensa que está passando. Mas isso sempre se torna um grande problema na vida da pessoa. E ela vem jogando essa carga emocional para a gente sempre. Então, eu queria que você desse assim, uns bons gatilhos para a gente lidar com isso, entendeu? Sim, Natália. Assim, primeira coisa, a gente precisa analisar o nosso cliente desde o início. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele já chega para você com uma carga emocional, ok, da geladeira que queimou, mas será que é só isso? Às vezes não é só a geladeira que está com problema. Às vezes ele desconta, ele faz um combo, ele pega todos os problemas dele, todas as emoções dele, ele junta tudo, entulha em você. Essa geladeira tem que ser entregue essa semana, porque eu mandei, porque tem que ser assim, porque... Na verdade, ele está com um problema no trabalho dele, que está em vias de ser mandado embora. A mulher dele pediu o divórcio, disse que se ele não mudar, ele vai amanhã também. E o filho está com problema na escola, e o carro quebrou. E tudo isso ele vai ligar para você, para reclamar do produto do Procon, que está lá em análise e não saiu. Por quê? Ele viu em você o lugar dele fazer essa catarse, dele botar essa energia para fora. Porque, como eu já expliquei, lá na casa dele ele já não tem mais essa possibilidade. Então, acaba que fica uma situação que ela não tem mais
para onde, ele não tem mais para onde jogar para fora. O que aconteceu com a pandemia? Já estava ruim, né? Já estava bem ruim, porque eles estavam usando você como psicóloga, foi o que você falou. Tipo, ele chega lá, deposita todas as frustrações dele, ele vai embora lindo, leve, solto, e você fica com aquele peso, com aquele pesar daquelas informações dentro de você. Justo? Não, não é. Mas aí, para piorar, digamos assim, um pouquinho a situação, veio a pandemia. Essas pessoas agora, além de estarem assim, elas estão trancadas dentro de casa. Elas não têm mais com quem reclamar, com quem brigar. Eu acho que seria a hora das pessoas pararem realmente para se analisar, para refletir o quanto é importante cuidar da sua saúde mental a esse momento da quarentena, porque elas estão surtando sozinhas às vezes, estão ligando para pessoas que não têm nada a ver para descontar frustração, energia, as ansiedades, as questões delas não resolvidas, estão fazendo um mix de energia e depositando nas pessoas. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas e aí? Ele depositou em mim. Vamos lá. E agora? O que eu faço? O que eu aconselharia você a fazer? Primeiro ponto, entender que aquilo não é seu. Aquela questão que ele está trazendo para você não é uma questão da Natália. Não é uma questão da Juliane. É uma questão que é dele. Ele ligou assim: minha geladeira está com defeito, já tem um mês e você não resolve. Aí, não sei o que lá, porque minha mulher já está me cobrando disso, ela grita comigo todos os dias por causa disso, porque não sei o que, porque meu filho está com problema nas costas. Então, na verdade, ele não está te usando para falar da geladeira. Ele está fazendo praticamente uma sessão de terapia com você, ele está jogando um monte de coisa em cima de você. Quanto disso é seu, da Natália? Nada. Só a questão da geladeira. E aí você já deu o seu feedback, olha, devido a questões das audiências estarem suspensas, vai ter um atraso de 20 dias. E ele que aceite, você não vai mandar no tribunal, não tem como. Então, assim, ele que aceite a situação. Ah, mas aí ele continua frustrado, irritado. Isso é dele, não é seu. Separe, o primeiro ponto, separe o que é seu e entes. Se aquilo te tocou, vou dar um exemplo. Uma mulher, você está lá e de repente chegou uma cliente. Essa cliente é uma mulher divorciada, 3 filhos, que está falando para você que está passando por situações financeiras de aperto, que ela está muito emocionalmente muito mal, que ela não consegue dormir, que ela está em base de remédio, tarará, tarará. Você fechou a porta. Ela foi embora, você fechou a porta. E você não consegue mais dormir, você não consegue mais viver com aquela informação daquela mulher, parece que ela fica te assombrando, você não consegue esquecer, você não consegue dormir, significa que aquilo significou para você, fez sentido para você. Se significou, se fez sentido, aí você precisa buscar uma ajuda psicológica, porque provavelmente isso uniu alguma questão da sua vida, da sua história. Porque, entenda, a gente ouve problema o dia inteiro, de um monte de gente, e fala um monte de coisa. Por que aquela história entrou? Por que aquela história marcou? Por que aquela história doeu? Então, significa que aquela história significou para você. Ela fez sentido. Se ela significou, se ela fez sentido, para ela criar raiz, pouco custa. Mas esse período de pandemia foi bem complicado, trabalhar com o ser humano. Foi bem complicado. Mas eu acho que agora vai começar a acalmar. Espero eu que isso melhore um pouco, né? Porque os primeiros meses, meu Deus, as pessoas realmente estavam à beira da loucura total. Sim, eu passei por isso também. Imagina que eu passei. Pior que eu. Eu passei por isso também. Gente me ligando porque tá trancada, porque tá estressada, porque tá irritada, gente falando que perdeu o emprego, gente falando que não tem mais contato com a família, gente com uma série de questões. E tudo isso a gente escuta.
assim, no meu caso, eu sou profissional da área de saúde mental, eu tenho que ter uma escuta diferenciada. Eu presto efetivamente atenção em cada palavra, cada vírgula, cada frase, até para eu poder fazer sentido aquilo para mim, para eu poder fazer um feedback, uma hipótese diagnóstica, eu poder ter esse contato com o cliente. Não é o seu caso, ele não está indo ali buscar uma solução para este problema, ele só quer desabafar. Então, se ele só quer desabafar, você não precisa, óbvio, você vai ouvir, você vai ser gentil, mas você não vai deixar aquelas histórias entrarem dentro de você, sabe? Você não vai deixar aquelas histórias, elas criarem raiz. A ponto de, por exemplo, você perder o sono, deixar de comer, pensando naquele determinado caso, daquele determinado cliente. Você vai fazer uma escuta seletiva. Escuto, entendo, respeito o seu posicionamento, seu ponto de vista, a sua angústia, mas fechei a minha portinha, ele já foi. E o meu telefone, acabou. Próximo cliente. Só uma observação aqui, a Maria Eugênia está colocando no chat. Nossos clientes realmente chegam com uma carga emocional muito grande. E como ainda é muito grande o preconceito com advogados, quando um cliente tem a confiança de contratar a gente, é uma confiança que ultrapassa o profissional. Essa é a ponderação dela. Sim. E ainda mais quando o paciente, quando o cliente criou identificação. Quando ele criou identificação, ele vai procurar aquela pessoa que ele se identificou praticamente o tempo todo. E aí você também precisa impor limites, porque senão ele fica desorientado. Ele vai começar a achar que o advogado é o melhor amigo, e daqui a pouco te liga em horários inconvenientes, te manda mensagens em horários inconvenientes, começa a partilhar situações que não são tão profissionais assim. Então, se manter profissional não significa ser grosseiro, mas também não significa fazer terapia com aquele cliente. Se ele está realmente sofrendo com aquela questão, se é uma dor emocional e psicológica, que ele busque ajuda. Indica para um psicólogo conhecido seu e passa essa pessoa para um auxílio psicológico. O que ela não pode é, por exemplo, 1h da manhã, um cliente está ligando para um advogado para desabafar, porque ele está muito estressado, porque ele está irritado, porque ele está passando por um problema. Ora, não é profissional para isso. Não, vocês não se colocam nessa postura, nessa posição. O que está havendo dele é uma confusão mental devido ao momento que ele está passando, mas você, como profissional, você pode pontuar isso a ele. Querido, olha, a gente trabalha junto, eu estou aqui para atuar junto a você nessa causa, mas o meu horário de atendimento é de 8 às 5. Depois desse horário, eu estou na minha casa com a minha família. Se você puder respeitar, eu agradeço. Sabe? Ele precisa entender que você é um ser humano e você tem uma vida pessoal, uma vida particular. Senão, o cliente invade. Porque se ele está com problema, ele já não está mais vendo o limite de nada, ele já não está mais vendo... E principalmente as pessoas que estão passando por uma questão de saúde mental, por exemplo, elas não veem mais nada mesmo. Já não tem mais lógica, sabe? A hora do meu advogado tá dormindo. Não tem. Uma vez um paciente chegou para mim e ele falou assim, eu tô vindo procurar a senhora porque a minha psiquiatra disse que eu precisava muito de um psicólogo. Aí eu falei, não, tudo bem, papo vai, papo vem. Aí depois ele pegou e falou assim, não, porque quando eu liguei para ela 3h da manhã, ela falou, vai procurar um psicólogo. Aí eu fiquei assim, tipo, tá, entendi, tô entendendo. Por quê? O psicólogo, ele tem mais tato e o médico tem um horário de atendimento mais rígido. Não que o psicólogo não tem horário de atendimento, tá, gente? Eu tenho horário, tudo direitinho. Eu tenho o meu horário de lazer, o meu horário de atendimento, tudo direitinho. Mas o médico, ele é um profissional de saúde médico
que tem o seu horário lá agendadinho direitinho, e ninguém consegue burlar uma agenda de um médico, inventar um sintoma ou nada assim. Ele tem lá os atendimentos dele. Então, quando ele inventava essas coisas, quando ele dava o jeito dele lá, ele passava por cima de certas situações que não tinha como. Então, a psiquiatra dele trouxe ele para a realidade. Tipo, olha, você precisa de um atendimento psicológico. Só que ela falou do jeito dela, né? Mas é bem por aí. Ela falou do jeito dela, mas ela quis dizer o seguinte, tipo, o que você precisa é de um desabafo, é de um local que você consiga falar toda semana. Você está usando o meu telefone para falar toda semana. E toda semana não é atendimento psiquiátrico, é atendimento psicológico. Vai lá e procura uma terapeuta, vai lá e procura uma psicóloga. E aí ele começou a fazer isso. Isso você pode também identificar no cliente. Tipo, começou a perceber que o cliente tem um comportamento ruminante, que ele tem um pensamento ruminante, está sempre falando das mesmas coisas, está sempre remoendo as mesmas questões, não supera nunca aquela situação. Você pode chegar e falar para ele, não me leva a mal, mas você já pensou em fazer uma terapia, um processo terapêutico? O psicólogo é um profissional de acolhimento, ele está lá para te ouvir, para te ajudar, sabe? E aí ele segue se ele quiser, ninguém tá obrigando ninguém, é só uma ideia para ver se ele, né, para de usar você como terapeuta. Uma sugestão. Porque senão ele fica usando, né? Ele acha que dá para fazer. Estava vendo aqui alguns colegas colocaram em contrato essa questão do horário. Interessante. E é importante a gente colocar, né? Limitar esse atendimento. É claro que tem pessoas e pessoas. Tem colegas que não limitam, que é full time, mas tem outros que limitam. A Gislaine está colocando aqui realmente a carga que a história do cliente traz é tensa. Criminal e militar me consome toda a energia dependendo do caso. De fato, deve ser um estresse ainda maior, né? Ô, Ju, Já foi comprovado que militares, a quantidade de psicólogos no serviço militar é muito pequeno para atender a demanda que eles têm de saúde mental, porque eles veem muita coisa, né? Passam por muita coisa. Então, assim, eles acabam absorvendo isso e a demanda de psicólogos disponíveis para eles é muito pequena. Então, eles acabam ficando como se fosse uma pilha cheia de energia ali para tentar dispor. Isso não é bom. O ideal é que realmente a pessoa que trabalha num serviço militar é buscar acompanhamento psicológico. Aí não é meio que opcional, eu diria que até indicativo, porque é muita coisa que se vê, é muita coisa que se passa. Viver sob pressão, né? Porque a gente sabe que moramos num Rio de Janeiro extremamente violento. Então, tudo isso eu acho que seria indicativo já de uma busca de uma saúde mental mais equilibrada. Foco, ia falar alguma coisa? Bom. Quero. Essa questão do que eu falei que eu coloquei no contrato, mas a bem da verdade eu não tive tantos problemas assim com os clientes. O grande problema é advogada era eu. Mesmo, não entendi. Porque eu não eu via e eu queria responder, eu queria resolver, e aí foi criando esse hábito. Quando eu vi, eu falei, não, eu preciso de limite. E preciso que as pessoas também não abusem da minha boa vontade, porque muitas vezes aconteceu, né, de realmente abusar, mas eu confesso que eu ainda preciso aprender muito sobre isso, porque eu tô ligada 24 horas, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu sou envolvida com vários projetos e eu preciso descansar, né? Eu já até comentei isso uma vez com a Ju e ela falou, poxa, se coloca na agenda. Eu lembro como se fosse hoje, se coloca na agenda. Você tem que se cuidar, você tem que ter o seu horário. Poxa, toma seu banho gostoso, sem pressa, né? Aproveita a sua comida, para de comer correndo, né? Engolindo a comida. E aí eu passei a colocar nos contratos o número de vezes que a gente vai ter aquele, né? Olha, são tantas vezes que eu vou entrar em contato, além de movimentação processual e tudo mais. Se quiser falar comigo fora do horário de expediente, vai ter que pagar hora extra. Quer falar comigo sábado e domingo? Vai ter que pagar hora extra. Então, isso me ajudou demais, porque eu dei limite a eles
e coloquei limite no que eu fazia também, né? No que eu Agora, faço. Porque se se deixar... A coloca dica não da hora só extra ficou ótima, viu, Vivian? se coloca não só como na agenda, mas não como encaixe, né? Marca um horário certinho, tá? Por favor. Nada de encaixe. Não, Não eu podemos juro que mais eu tô ter encaixe. trabalhando isso. Hoje, essa aula da Ju foi meio que um tapa, assim, sabe? A gente tem Legal. que se Vamos priorizar providenciar mesmo. outras aulas, então, mais tapas. A Maria Eugênia estava colocando aqui também para gente. Eu coloco no contrato também. Aí, quando o cliente me envia mensagem ou e-mail fora de hora, eu respondo no próximo horário de trabalho. E no WhatsApp Business, a gente envia mensagem automática quando recebe mensagem fora do horário, de fato. Enfim, e agora outro comentário que tem aqui, a Jaqueline colocou que família também é uma área muito tensa, direito de família. E a Gislene completou aqui, sei bem como é a questão da militar, né? Que além de atender muitos policiais, o marido dela também é um militar, policial militar. Então, ela entende bem do riscado. A Jaqueline colocou outra aqui. Depois que tive síndrome de quem? Burnout. Burnout, é isso aí. Eu prefiro o nome antigo, entendeu? O nome mais tradicional, mais popular, mas tudo bem, é um nome bonito. Ela se colocou na agenda e a Vivian colocou aqui que ficou hipertensa. O negócio é feio, gente. Olha só para falar um pouquinho sobre isso, a síndrome de burnout, antigamente as pessoas, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas tinham síncopes de estresse, davam umas crises, umas coisas, ficou tão estressado, foi parar no hospital. As pessoas achavam que fulano estava infartando, aí estava tendo uma crise emocional e tudo mais. Com o passar do tempo, eles foram descobrindo que o nome dessa crise, na verdade, é ansiedade. E hoje se chama ansiedade. A síndrome de burnout é o esgotamento profissional, é o antigo estresse. A pessoa chega no nível tão grande de estresse que algumas pessoas chegam a desmaiar, tá? Não é um negócio tipo... é fraco, é tranquilo. A pessoa mal dorme, a pessoa mal come, a pessoa chega a desmaiar de fraqueza, de cansaço, sabe? O cérebro não consegue se concentrar mais em nada, fica com dificuldade de memória. Tem uma série de questões por excesso de trabalho, de não se colocar na agenda. Vivian falou sobre hipertensão. Hipertensão, a pressão arterial, ela pode ser de via emocional. Então, se você está engolindo todos esses problemas desses clientes que estão depositando em você e você não tem aonde conseguir colocar para fora, sabe? Você não tem uma válvula de escape, todos esses pensamentos, esses sentimentos, essas questões que você está passando estão ficando aí, chega uma hora que ela transborda. Você pode ter uma crise de ansiedade, você pode ter uma crise de pânico, você pode ter uma hipertensão, você pode ter uma série de questões envolvendo essa questão. Porque quando a gente não se coloca no lugar de gestor da nossa vida, de agente responsável pela nossa saúde, as coisas acabam chegando. E advogados sofrem uma pressão muito grande. Muitos de vocês são autônomos, quando não são prestadores de serviço, tem muita gente cobrando, sempre tem clientes, independentes da posição, se prestam serviço para alguém ou se são autônomos, sempre tem clientes, e clientes fazem esse movimento que a Natália falou, né, de depositar cargas emocionais. Então, cuidar de saúde, da saúde física e mental tem que ser prioridade, porque a principal ferramenta de vocês é o corpo, é a mente. É o que vai fazer ganhar causa ou não. É o que vai fazer redigir o melhor documento. É você estar bem física e emocionalmente. Senão, você não vai conseguir. Se priorizar, se colocar na agenda, fazer sua higiene mental, cuidar da sua saúde mental. Juliane, como eu posso fazer uma higiene mental? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar com a minha família.
Bota isso na sua agenda. Domingo, ficar com a família. Ah, eu gosto de correr. Correr todo dia no final da tarde. Eu gosto de pescar. Pescar todo sábado, da hora. Ah, eu sou mulher, sou vaidosa, gosto de fazer unha. Fazer unha toda sexta-feira. Se inclua na sua agenda. Coloque as coisas que lhe dão prazer também lá, não coloca só trabalho. O ser humano não vive só de trabalho. O ser humano vive também de momentos bons. Do que adianta trabalhar tanto se você não curte? Se você não dispõe de tudo que você conquistou? Não adianta de nada. Então, se coloca na agenda, curte esses momentos. Essa é a sua válvula de escape, é quando você faz a sua higiene mental. Para que existe o final de semana? Não é para isso? Não é para você diminuir seu nível de estresse? Não é para você deixar o trabalho para lá e cuidar da parte que lhe dá prazer, que lhe dá alegria, família, amigos, viajar? Não é para isso? Higiene mental importa. Verdade. Isso aí. Eu diria há controvérsias, né? Porque tem gente que trabalha mais no final de semana do que outra coisa, mas tudo bem. Enfim, é isso. Estava vendo aqui as mensagens, todo mundo gostando bastante, participando, interagindo. Isso é muito legal. Alguém quer acrescentar alguma última coisa antes da gente já partir para o encerramento? Antes de encerrar, André, eu só queria agradecer a Juliane, que assim, excelente perspectiva, achei muito interessante abordar a leitura das outras pessoas. Eu acho que assim, talvez seja exatamente se colocar em primeiro lugar, né, que é quase um egoísmo na cabeça de algumas pessoas, o que pode ser o diferencial para a vida dela. E obrigado, viu? Assim, tem bastante material para refletir, bastante coisa para pensar. E acho que é o primeiro evento jurídico que eu vejo nesse momento, assim, até hoje, que consegue olhar para o advogado sem uniforme, digamos assim, né? Ver o ser humano que existe por trás da profissão. E é basicamente isso. Acho que o principal é a gente conseguir entender que, independente do exercício de cada profissão, existe uma pessoa, né? Que tem vontade, que tem querer, que tem sentimentos também. E acho que esse é o ponto mais interessante de a gente conseguir entender. Tá certo? Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. E sabe aquela caixinha que aparece no computador quando a gente vai confirmar alguma coisa, que aparece assim, eu não sou um robô? Nenhum advogado é. Então, que a gente entenda que somos seres humanos e precisamos do nosso momento, precisamos do nosso espaço. Se cuidem, cuidem da saúde de vocês, física e mental. Estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida posterior que tenha ficado. Ficaram aí os meus contatos. A gente vai estar disponibilizando esse slide aí. E, bem, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui. Agradecer ao convite da comissão, em especial a Vivian Bernard. E a gente trabalha no mesmo prédio, a gente já se conhece há um tempo. E queria agradecer a todos vocês pela oportunidade. E lembrem-se disso, eu não sou um robô, eu preciso me priorizar, às vezes eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim, porque o meu cliente também vai olhar isso. Então não é uma questão de egoísmo, é uma questão de auto-amor, é uma questão de autocuidado. Se cuidem. Verdade. Obrigado, Ju, mais uma vez. Eu quero agradecer a cada um dos participantes que aqui estão. Eu não vou chamar mais de participantes, vou falar dos amigos, dos nossos colegas que aqui estão. A partir de agora a gente vai ser uma grande família, então é nesse sentido. E vou perguntar para a Vivian. Vivian, a questão do sorteio a gente já está providenciando, né? Vamos tentar fazer isso ainda hoje, certo?
Estão ouvindo aí agora, né? Então, questão de sorteio. Vai ser providenciado hoje. Daqui a pouquinho vai rolar o sorteio para definir quem vai participar, né? Como é que vai ser montada a equipe e tudo mais. E vocês vão receber um e-mail, tá? Dizendo que foi selecionado, né, no sorteio para participar da equipe, que vai fazer parte desse ragapão, como diz Antônio. Vai ser indicado qual grupo, qual mentor a pessoa vai ficar. Isso. Então, beleza, pessoal. Exatamente. Aí vocês vão receber direitinho, tá bom? Daqui a pouco vocês já devem estar recebendo isso. E vou aproveitar a oportunidade, Ju, obrigada. Obrigada por ter aceitado entrar nesse projeto, que deu muito trabalho para a gente fazer. A gente perdeu muitas noites, foram várias reuniões e tudo, mas quando eu pensei em você logo de primeira, obviamente, eu sei que você é incrível, maravilhosa, competente. Não haveria ninguém melhor que pudesse fazer isso com tanta humanidade. E você justamente falou sobre isso hoje. Realmente a gente já se conhece há algum tempinho. Que bom que a nossa amizade ficou. Hoje a gente, né, trabalha no mesmo prédio, tô doida para voltar para lá. Mas eu agradeço por você ter esse seu olhar tão humano, porque não são todos os psicólogos que são assim. Né? Às vezes parece que é um carimbo e vai, e você teve carinho para preparar tudo isso pra gente. Eu me identifiquei com muitas coisas aqui, recebi mensagens de pessoas falando que se identificaram também bastante com tudo que você falou, e vou tentar me policiar e melhorar no que eu puder, porque eu sei que eu ainda tenho que melhorar muito essa questão de trabalho, de não levar essas cargas para minha vida, sair do escritório, né, mudar a chavezinha, cuidar de mim, me priorizar. E agradeço muito por você participar, aceitar. E, galera, marquem aqui, tirem print, marca lá o Instagram da comissão, digam o que vocês acharam, tá? Para a gente poder ter um feedback de vocês. A gente já está tendo aqui bastante, mas marca lá para a gente compartilhar e vocês aparecerem no Instagram da comissão. Obrigada, tá, Ju? Obrigado, gente. Agradeço. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Até a próxima. Até Tchau, amanhã. pessoal. Bons encontros. Obrigado. Amanhã temos encontro aqui, 8 horas, hein? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. E aí, senhores, gostaram? Senhoras? Caraca, amigo, eu acho que foi muito legal. Amigo! Linhando! André, a noiva de Chuck. E aí, gente? Cara, eu acho que foi muito incrível. Muito, muito. Assim, o jeito como as coisas foram, né, caminhando. Meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz. E hoje foi o nosso pontapé, digamos assim, né? Estava preocupado. Eu achei muito legal. Estava muito quieto no início, mas eu acho que depois que ela fez a explanação dela, acabou, acho que o pessoal começou a pensar e começou a interagir. Eu falei, vamos conversar? Alguém quer? Exatamente. Eu acho que ali a galera pôde ter um pouquinho daquele momento de, poxa, refletir, né? E às vezes a gente só precisa de um incentivo para poder começar a botar a cabeça para funcionar. Eu gostei muito. Carol me mandou mensagem aqui, ela falou, cara, que incrível, eu adorei. Né, Carol é a amiga dela que entrou agora, tá? Obrigada pela oportunidade e tal. Ela tá. Depois eu compartilho com vocês a mensagem. Ela ficou encantada e, na verdade. Tava com perigo aí. Né? Não, também percebi isso. Você percebeu. Mas, não, você não está só. Também. Enfim. Mas eu acho que a gente mandou muito bem. Tiveram 8 pessoas presentes só do grupo geral, né? Exceto a gente, 8 pessoas que estiveram presentes. 8 de 17, 18, né? 8 de 18. Eu achei bem interessante. Na verdade, eu não esperava que fosse ser tão
Então, completo, digamos assim. Exatamente. Quando ela me mandou, ela conversou, eu falei, olha só, fica à vontade para mandar mensagem lá no grupo, mas como nós somos amigas, nós nos conhecemos, ela já me ajudou bastante nessa questão de ansiedade, ela falou comigo, a gente trocou ideia, né? Aí ela, o que você achou? Eu falei, cara, tá incrível, porque você vai poder, sei lá, eu acho que tocar, assim, né, naqueles pensamentos que a gente não tem, porque a nossa vida tá muito acelerada. E eu falei, cara, que demais, tá maravilhoso, tá ótimo, acho que vai fluir bem a beça. E ela, de uma maneira bem simples, né? Poucos pontos, conseguiu transformar nisso tudo, eu tô feliz. Imagino que futuramente, se a gente for fazer outros eventos desse modo, levar para as subseções, sei lá. Eu acho que a gente já tem... Ela é equipe, né? Ela foi maravilhosa, não tenho o que reclamar. E acho que a galera que vai ter acesso a isso depois realmente vai falar, pô, que droga que eu não estive presente, eu não participei. Aí é que vem o seguinte. Só um minuto, peraí, rapidinho. Na verdade, assim, eu acho que foi o que eu falei quando é de filmar, de botar no YouTube. Acabou que eu falei meio em cima da hora, mas eu acho que como filmou, gravou, dependendo, vale a pena. Gravou a reunião, né?